Sejam todos bem-vindos ao curso de Luz e Iluminação para Plastimodelismo. Meu nome é Fernando Moura e eu montei essa aula aqui para auxiliar os colegas na hora de escolher a iluminação para sua bancada, qual seria a melhor, qual seria a pior. Muita coisa se diz a respeito desse assunto, é um assunto bastante polêmico. Então eu preparei essa série de aulas aqui para auxiliá-los. Quais são os objetivos dessa série aqui, né? Bom, o objetivo final, é, a gente pode começar aqui por baixo, seria explicar o que se deve observar em uma fonte luminosa na hora de escolher uma para você. Esse seria o objetivo principal desse curso, né? Mas para isso nós temos que andar todo esse caminho aqui. E esse caminho aqui envolve entendemos um pouco sobre a física da luz, tá? Sem isso aqui a gente não vai conseguir ir muito longe, tá? É necessário conhecer um fundamento de como é a física da luz. Depois disso nós temos que entender um pouco como que os nossos olhos percebem as cores, tá? Como que ele capta a luz, como funciona, né? Como que o nosso cérebro interpreta isso como cores. Nós vamos estudar o diagrama de cromaticidade da luz, tá? Isso aqui é um assunto bastante importante, tá? É bastante importante quando a gente quer entender sobre cores, quer entender sobre pigmentos, quer entender sobre iluminação, né? Qualidade de iluminação. Esse é um diagrama bastante importante, a gente vai gastar um bom tempo entendendo ele, tá bom? A gente vai também estudar a teoria das cores, sob o ponto de vista da física e da fisiologia humana, tá? A gente vai entender aqui, será que nossos olhos são bons para captar cores? Quão bons eles são? Será que existe algum tipo de limitação, né? A gente vai ver tudo isso aqui. Novamente, isso é importante para a gente entender como funciona a formação de cores, como os pigmentos atuam, como a cor da iluminação influencia na cor da nossa pintura, tá? Então a gente precisa saber isso. E apresentar as características das fontes luminosas, né? O que a gente tem que observar numa fonte luminosa e quais delas são relevantes para a sua bancada, tá? Como que você escolhe uma boa luz para produzir uma boa iluminação aí, que dê para trabalhar e você consiga reproduzir as cores com qualidade, tá bom? E o que não é o objetivo dessa aula aqui? Isso aqui é importante deixar claro desde o início, né? Eu não vou dizer para vocês qual lâmpada você deve comprar, tá? Isso aqui não é uma aula que eu vou chegar aqui e falar, ó, você deve comprar essa lâmpada porque essa é a melhor, né? Por que eu não faço isso? Primeiro porque se o fabricante um dia para de fabricar, aí você fica na mão, né? Porque, bom, ele tinha pedido para eu comprar a lâmpada do fabricante A, o fabricante A não vende mais, o que eu faço, né? E é importante, é mais importante do que saber qual lâmpada você vai comprar, você saber avaliar se a lâmpada é boa ou não, né? Eu acho que isso é muito mais importante. Você vai ter ferramentas aqui para que você tome sua própria decisão. Essa lâmpada é boa para mim? Não é? Como eu posso melhorar? Etc. Tá? Então é importante a gente distinguir. Eu não vou dizer qual lâmpada você vai comprar, mas você vai ter o ferramental aí para saber, talvez, escolher ou ter uma boa ideia se alguém está falando alguma coisa que é bobagem, se não é bobagem, tá? Então, isso aqui eu acho bastante legal desse curso, tá? Aqui eu deixei um pequeno spoiler aí para os impacientes. No final da história, não tem uma fonte luminosa artificial que seja realmente boa, tá? Essa vai ser, no fim, a gente vai chegar a essa conclusão, tá? Se você tem uma janela bem iluminada na sua bancada, você tem a opção de montar seu kit, de pintar o seu kit numa janela bem iluminada, faça isso, porque será melhor que qualquer iluminação artificial, tá bom? Se não for possível, né, se você montar à noite ou se você não tem uma janela, o que vai acontecer é que algumas fontes, vamos dizer assim, são menos ruins que outras, né? Algumas são legaisinhas, funcionam bem, outras você deve evitar a todo custo, tá? Então, nesse curso aqui, a gente vai entender isso, tá bom? Antes de começar a aula, eu só queria dar um aviso aqui para os colegas, é o seguinte, ao longo das aulas serão apresentadas algumas equações, ter alguns cálculos, tá? Mas eu quero
acalmar os colegas aí que não tem prática aí com matemática, que a ideia é a gente entender as equações e compreender o que elas estão querendo nos dizer, tá? Toda equação, ela nos conta uma história, tá? E aqui do jeito que eu preparei as aulas, eu quero mostrar qual é a história que elas estão contando, tá? O cálculo em si não importa, tá? Como é feita a operacionalização dos cálculos, tal, isso não interessa. O importante é a gente entender o que as equações estão nos dizendo. Bom, nessa primeira aula, nós vamos começar entendendo o que é a luz e quais são as suas propriedades importantes aqui para nós modelistas. Eu vou também fazer um breve histórico sobre como nós desenvolvemos o conhecimento a respeito da luz, tá? Isso será um, uma parte bastante en passant, só a título de curiosidade, né? Depois nós vamos discutir como a gente consegue gerar luz, como é produzida luz aqui no nosso universo, tá? Então você vai ver que dependendo da nossa fonte de iluminação, a forma de gerar a luz é diferente. E depois nós vamos começar a conversar sobre objetos luminosos e objetos iluminados. Qual a diferença entre eles? Porque isso será utilizado um pouco mais adiante. Bom, vamos começar então respondendo à pergunta, né? O que é a luz e quais são as suas propriedades importantes, quais delas são importantes no plastimodelismo. Bom, a gente tem um conhecimento aí sobre o que é a luz, né? Nós interagimos com ela todos os dias, né? E costuma-se dizer que a luz visível, né? O que a luz que a gente capta, é a fração das ondas eletromagnéticas, então é uma parte de todas as ondas eletromagnéticas que podem ser percebidas pelo olho humano, né? Então, se essa onda eletromagnética ela é capaz de sensibilizar o nosso olho, então a gente chama isso de luz visível. Bom, pela essa frase quer dizer então que algumas ondas eletromagnéticas não são capazes de sensibilizar os nossos olhos. E é verdade, né? Na física, quando a gente usa o termo luz, tá? A gente não fica restrito apenas à luz que é capaz de sensibilizar os nossos olhos, tá? A gente refere-se como luz de uma forma mais ampla. Na verdade, são todas as ondas eletromagnéticas, tá? Seja ela visível ou não. Todas elas são luz na física, tá? Então, nesse sentido, os raios gama, né, aqueles que fizeram o Hooke, por exemplo, é luz. O raio X, que é aquele que a gente usa nos hospitais, também é luz. As micro-ondas que estão no nosso forno de micro-ondas na cozinha também produz luz. Ondas de rádio, que a gente usa para comunicação, também é luz. Temos também aqui o infravermelho, que a gente usa no controle remoto da televisão, também é luz, né? Nenhuma dessas aqui que eu citei são capazes de sensibilizar os olhos humanos, né? Mas não deixam de ser luz também. Por quê? Porque são ondas eletromagnéticas. Bom, então o que é uma onda eletromagnética, né? Vamos ver o que é uma onda eletromagnética. Eu vou dar aqui a definição clássica, tá? Não vou entrar aqui em detalhes de física quântica, não é necessário fazer isso aqui, tá? Então, uma onda eletromagnética, elas são oscilações de um campo elétrico, uma quantidade, não interessa para a gente aqui saber exatamente o que é um campo elétrico, tá? Mas é uma coisa que oscila aqui nesse desenho aqui na vertical, para cima e para baixo, tá? Essa flechinha E é o campo elétrico, tá? E também o campo magnético aqui B, que nesse desenho aqui está oscilando assim no plano horizontal, tá? Então, são oscilações sincronizadas desses dois campos, o campo E e o campo B, tá? E nota que quando essas duas coisas ficam oscilando, dá para ver que essa coisa toda está andando aqui para a direita da tela, né? Essa é o que a gente chama de direção de propagação da onda, tá? Então, isso é uma onda eletromagnética, tá?
Ela é uma onda do tipo transversal. Por que a gente fala isso de uma onda transversal? Porque a direção das oscilações, seja do campo E ou do campo B, são perpendiculares à direção para onde essa onda está indo. Dá para ver que o campo E oscila aqui na vertical, na direção Y aqui desse desenho. O B oscila aqui na direção Z. E a onda toda está indo aqui na direção X. Tá? Por isso que a gente chama isso de onda transversal. Quais são as principais propriedades da luz? Tá? A gente vai precisar de algumas, vamos vê-las. A primeira é bastante simples de entender, é o que a gente chama de direção de propagação da onda. Então, é para onde essa onda está se propagando. Nessa figura aqui, a propagação é nessa direção aqui. Tá? Então, a gente entende isso, né? Facilmente compreensível. Se você pega uma lanterna, por exemplo, e aponta, a luz ela vai naquela direção que você está apontando. Né? E essa direção é sempre perpendicular aos campos E e B. O campo E, nessa figura aqui, está desenhado aqui nessa onda azul, então ela oscila para cima e para baixo. E o campo B, nessa outra direção aqui, perpendicular, né? E ela se propaga nessa direção perpendicular às outras duas. A onda eletromagnética sempre se propaga em linha reta, né? Se não houver ação da gravidade, aí, mas efeitos relativísticos não vão entrar nessa conversa aqui nesse curso. Tá? Para a gente, a luz se propaga em linha reta. Bom, ela se propaga sempre com uma velocidade, né? Velocidade de propagação dessa onda. E a gente já ouve bastante falar, né? Velocidade da luz, tal. Então, a velocidade da luz no vácuo, ela é constante, vale aí em torno de 300 mil quilômetros. Aqui está um pouco arredondado, tá? E em outros meios, por exemplo, no ar, na água, dentro do vidro, dentro do plástico lá, da transparência do seu kit, né? A velocidade vai ser um pouco menor que a velocidade da luz no vácuo, tá? Como a gente determina a velocidade da luz no meio? Tem uma expressãozinha que a gente usa. Né? Então, a velocidade em um meio qualquer vai ser a velocidade da luz, c, né, que é constante, dividido por um número n aqui, que a gente já chama de índice de refração. Tá? Por exemplo, no ar, o índice de refração é 1,0003, então é quase igual a 1. Significa que a velocidade da luz no ar é praticamente igual à velocidade da luz no vácuo. Não muda muito. Né? Já na água, o n é 1,3. Tá? Significa que a velocidade da luz, se eu colocar aqui 300 mil e dividir por 1,3, vai dar 230 mil quilômetros. Já é bem menor que 300 mil. No vidro é ainda menor, porque o índice de refração é 1,5. Então a velocidade é só 200 mil quilômetros por segundo. Tá? Esse índice de refração aqui é uma coisa que aparece em todo lugar. Isso aqui é importante, por exemplo, para quem usa óculos, para definir o formato da lente do seu óculos. Você precisa saber o índice de refração do material que é feito o seu óculos, a lente, né? Se é acrílico, se é vidro, que tipo de vidro, tá? Bom, e por que muda a velocidade da luz no meio, né? Ela é causada pela uma interação dos campos elétricos e magnéticos com os átomos do meio. A luz vai passando pelo meio, ela interage com os átomos daquele meio, e isso muda um pouco a velocidade dela, tá? A gente não precisa entrar em detalhes aqui, como funcionam os detalhes dessa interação, tá? Só precisa saber que a velocidade da luz, ela cai um pouco dependendo do material, e é definido pelo índice de refração, tá? E outra coisa, né? O índice de refração, isso talvez seja uma curiosidade, ele depende da frequência da onda, tá? Depois a gente vai conversar sobre isso, mas é por conta dessa diferença. Esse número não é sempre 1,3, por exemplo, na água. Ele é 1,3 por vermelho, se a luz for azul é um outro numerinho um pouquinho parecido. E essa diferença é o que faz aparecer o arco-íris. Se o índice de refração fosse constante para todas as cores, não haveria arco-íris. Tá?
negócio bastante interessante, né? A próxima propriedade que talvez seja a mais importante aqui para esse curso é o que a gente chama de frequência da luz ou comprimento de onda. Tá? A frequência a gente representa com a letra F e o comprimento de onda a gente usa essa letra grega chamada lambda. Tá? Bom, o que é a frequência dessa onda eletromagnética, a frequência da luz? É quão rápido o campo elétrico e o campo magnético oscilam. Quantas vezes eles fazem isso por segundo? Tá? A unidade é Hertz. Quantas vezes o campo elétrico oscila para cima e para baixo por segundo? Tá? E o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? Bom, o comprimento de onda nada mais é que o tamanho de uma oscilação. Tá? Então, esse tamanho aqui é o comprimento de onda dessa onda eletromagnética. Tá? A unidade é metro, centímetro, milímetro, é uma unidade de comprimento. Tá? Bom, e essas duas coisas, a frequência e o comprimento de onda, elas estão relacionadas por uma expressão. Tá? O comprimento de onda será a velocidade dessa onda eletromagnética dividido pela frequência. O que isso aqui é importante a gente perceber? Perceba, a coisa importante perceber é o seguinte: quanto maior a frequência, menor vai ser esse número aqui, o comprimento de onda. Por quê? Bom, a velocidade é uma constante, certo? É um número fixo. Quanto maior o número aqui no denominador, menor fica essa fração, certo? Se aqui era 300 mil e eu dividia por 1000, aí eu pego 300 mil e divido por 100 mil, o número vai ficar menor, tá? Então, quando a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. E vice-versa, tá? Quando o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui. Isso é bastante importante para a gente, tá? Aqui eu montei um diagrama que mostra o espectro eletromagnético. Tá? O que é esse diagrama? Nota aqui que eu tenho um diagrama que aqui em cima tenho anotado o valor da frequência dessa onda eletromagnética, tá? E aqui embaixo o equivalente em comprimento de onda. Lembra que essas duas coisas aqui estão relacionadas. Lambda é a velocidade sobre a frequência. Então, se eu tenho um, eu consigo calcular o outro se eu souber a velocidade. Tá? Então, tendo isso, eu chego nisso e está aqui as escalas, tanto em frequência e comprimentos de onda. Tá? Então, o que está aparecendo aqui? Aqui eu listei todas as ondas eletromagnéticas que a gente costuma usar. Tá? Então, começando aqui pela direita, as ondas eletromagnéticas com as maiores frequências são os raios gama. Tá? O raio do Hooke tem essa frequência grande aqui, tá? Ou esse comprimento de onda pequeno. Depois nós temos os raios X, então ele não tem uma frequência tão grande quanto o raio gama, tá? Depois nós temos aqui o ultravioleta. Nesse espacinho aqui está o que a gente chama de espectro visível da luz. É essa faixa aqui do espectro eletromagnético que é capaz de sensibilizar os nossos olhos, os olhos dos humanos, tá? Ou dos animais pode ter um campo aqui um pouco diferente. Nos humanos vai desde do vermelho até o azul, né? Abaixo aqui nós temos o infravermelho, que a gente usa no controle remoto da nossa televisão. Depois aqui nós temos as microondas. Nota que aqui está caindo a frequência, certo? Aqui a frequência diminui. Depois nós temos as ondas de rádio, aqui AM, FM, ondas de rádio longa. Tá? Por que chama de onda de rádio longa? Por que tem esse termo longa? Olha aqui o comprimento de onda desses caras. Isso aqui é 10 mil metros, tá? 10 a quarta metros. Tá? É bastante longa, é uma onda que ela é bem... O comprimento de onda dela é bem grande, tá? Bom, se a gente olhar agora um pouquinho mais em detalhes aqui no espectro visível, o espectro visível vai
temos aqui o vermelho, o laranja, amarelo, etc. Está todo mundo nessa região aqui, que vai em torno ali de 750, vai ter alguns livros que vai falar que vai até 700, talvez, o que a gente consegue enxergar, até 380. Isso aqui é em nanômetros, tá? Então, dependendo da frequência, ou equivalentemente, dependendo do comprimento de onda, o nosso cérebro interpreta ele como uma cor diferente. Então, isso aqui é uma coisa bastante interessante, né? A única coisa que distingue uma luz vermelha de uma luz azul, ou na verdade qualquer outra cor, é só a frequência dessa oscilação. Olha que interessante. Então, se eu tiver uma onda que oscila bastante, bem rápido assim, você vai enxergar azul. Se tiver uma onda que tem um comprimento maior assim, você vai enxergar vermelho. Essa é a única diferença entre uma luz vermelha e uma luz azul, e de um raio X, de um raio gama, da onda de rádio que está no seu carro, é esse comprimento aqui. O comprimento de onda, ou equivalentemente, a sua frequência. Essa é a única diferença. A próxima propriedade aqui que pode ser interessante para a gente é o que a gente chama de polarização da luz. Tá? Pode ser que tenha algum colega aqui que pratique pescaria, e é muito comum o pessoal que pratica pescaria ter uns óculos especiais para conseguir enxergar o peixe embaixo d'água, né? Ele limita um pouco o reflexo do sol ali na superfície do lago, do rio. Tá? O que são esses óculos? São óculos polarizadores. Alguns óculos escuros também, é bastante comum, na verdade, ter óculos escuros que são polarizados. Tá? O objetivo deles é também eliminar um pouco daquela luz refletida que vem, por exemplo, você está na praia, aquela luz que fica batendo na água e vem nos seus olhos, ele reduz isso. Tá? Também é uma luz, uma lente polarizadora. Bom, então o que é a polarização da luz? A polarização da luz nada mais é que o indicativo da direção em que o campo elétrico oscila. Por exemplo, nesse diagrama aqui da esquerda, dá para ver que o campo elétrico ele oscila aqui na vertical, aqui na direção Z do meu desenho. Então é para cima e para baixo. E o campo magnético fica aqui na horizontal, essa onda azul. Já nessa figura aqui da direita, nota que o campo elétrico ele não está totalmente na horizontal, na vertical, né? Ele está oscilando aqui meio inclinado, aqui pelo desenho dele, a 60 graus. Tá? Isso é polarização. A polarização nada mais é que o ângulo em que esse campo elétrico está oscilando. Ele pode estar na vertical, poderia estar na horizontal, pode estar um pouquinho inclinado, pode estar inclinado para cá. Tá? Então, esse ângulo aqui, que orienta a oscilação do campo elétrico, é o que a gente chama de polarização da luz. Então, por exemplo, imagina que a gente tem aqui uma lâmpada, deixa eu desenhar uma lâmpada aqui bem rápido, né? Tem a lâmpada incandescente ali, só como exemplo, tá? Ela emite luz, e a luz que ela está emitindo não tem nenhuma direção de oscilação preferencial, tá? Vai ter um pouco da luz vai estar oscilando na vertical, vai ter um pouco na horizontal, vai ter um pouco inclinado, tá? Eu represento com esse diagrama aqui. Esse diagrama indica como está sendo a oscilação do campo elétrico. Então tem um aqui na vertical, tem um aqui um pouquinho mais inclinado, outro horizontal. Então é aleatório, tá? Em qualquer direção. Então a luz vem toda misturada, que a gente chama de um feixe não polarizado. Significa que não tem uma direção preferencial, tá? E aí eu posso colocar aqui um filtro polarizador. A função do filtro polarizador é a seguinte: ele vai permitir passar por ele apenas aqueles feixes que tiverem uma determinada orientação. Tá? Então, nesse caso desse diagrama, ele só deixa passar a oscilação que está aqui mais na verticalzinha, essa linha que eu desenhei um pouco mais amarelo. Tá? Se eu girasse esse filtro aqui um pouquinho, ele ia deixar, por exemplo, passar só esse laranjinha médio aqui. Tá? É isso que o filtro polarizador faz. Não é que ele pega todos os feixes que estão antes e alinham ele. Não, não. Eles eliminam, ele não permite a passagem das outras direções. Tá? E aí passa só uma direção que você quer. Tá? É isso que o seu óculos polarizador de pescaria está fazendo. Tá?
Bom, isso é relevante em plastimodelismo? Para você montar o seu modelo para pintar, eu acho que nem tanto, tá? Eu acho que ele é mais interessante se você for tirar fotografias do seu modelo depois, né? Por exemplo, aqui eu tenho a minha combizinha Revel que eu montei e eu tirei essa fotografia no mesmo dia, na mesma posição, com a mesma câmera. A única diferença é que aqui eu não estou usando filtro polarizador e aqui eu estou usando filtro polarizador. Qual que é a diferença entre essas duas imagens? Nota que da esquerda eu tenho muito mais reflexo, né? Aqui na minha esquerda aqui eu tinha uma janela, tá? Então a luz da janela estava batendo aqui no modelo e veio para a câmera esse reflexo, né? Aqui ainda assim está vindo a luz para cá, só que a luz que ia vir ia entrar na minha câmera, eu coloco um filtro polarizador. Então essa luz ela não entra, tá? Não aparece na fotografia. Por quê? Eu não vou explicar muitos detalhes aqui, mas é o seguinte: sempre que a gente tem uma reflexão, ou melhor, quase sempre quando a gente tem uma reflexão em alguma superfície, a luz que vem refletida, ela vem polarizada, tá? Então o que eu faço? Eu coloco um filtro polarizador. Então imagina que essa luz aqui, essa luz vermelha aqui, é a luz da reflexão, né? Então o que eu faço? Eu coloco um filtro que eu não quero. Eu não quero essa onda vermelha aqui que está vindo do reflexo. Então o que eu faço? Eu coloco o meu filtro desse jeito aqui agora, de forma que essa onda vermelha aqui não passa e chega na minha câmera, tá? É assim que funciona os filtros polarizadores. Seu óculos de pescaria que elimina o reflexo é exatamente isso aqui. Isso aqui funciona como se fosse o reflexo na água, né? Quando eu uso meu filtro polarizador, eu não vejo mais o reflexo e provavelmente vou conseguir enxergar o peixe logo abaixo da superfície, tá? Nesse caso aqui, eu consigo enxergar a cor da pintura que está escondida embaixo aqui do reflexo. Então, vamos conversar sobre luz monocromática e luz policromática, tá? Então, o que é a luz monocromática, tá? Mono significa um, tá? E cromático vem de cor, né? Então, uma cor, né? Nota que tem que tomar um certo cuidado com esse termo cor, a gente está só emprestando esse termo, tá? Não estou falando que essa onda eletromagnética vai ter uma cor, pode ser que ela não tenha, pode ser que isso aqui seja um raio-x, né? Mas a gente vai emprestar esse termo, tá? Então o que é uma luz monocromática? É uma luz que só tem uma frequência da oscilação, tá? Significa que essa oscilação aqui, ó, ela é descrita como uma função senoidal. O que é uma função senoidal? Sem entrar em muitos detalhes, é uma ondinha assim bem redondinha, tá? Então se essa onda tem esse formato bem redondinho, bonitinho, ela é uma luz monocromática, tá? Então ela é descrita por uma amplitude, isso aqui é o tamanho da oscilação, que eu chamei de E0, multiplicado por um seno. Não importa as expressões aqui dentro, tá? Mas significa que é uma onda bem lisinha assim, tá? Que oscila para cima e para baixo. Ao contrário da luz monocromática, nós temos a luz policromática. Poli vem de muitas, né? Cromática vem de cor, né? Então muitas cores. Então, o que é uma luz policromática? É uma luz que ela não é composta apenas por uma ondinha assim, tá? Ela vai ter uma ondinha, mas ela é composta com uma outra assim, uma outra assim. Você soma todas elas e vai dar uma onda que nesse caso que eu desenho aqui tem esse formato meio esquisito, ó. Nota que ele não tem aquela cara, né, que oscila bonitinho, igualzinho para baixo, igualzinho para cima, tá? Essa onda aqui, ela vai ser descrita por mais de um seno. Tem essa componente aqui, aí tem uma segunda componente com uma outra frequência, pode ter uma terceira, pode ter uma quarta, uma quinta, tá? Policromática é muitas componentes, no caso aqui, componentes senoidais, tá? Bom, e por que a gente chama isso de cromático, né? A gente vai usar esse de cromático, lembra? Cromático é porque só tem, deixa eu voltar na monocromática aqui, só tem um seno, né? Significa que ela só tem um comprimento de onda, tá?
ela só tem um comprimento de onda porque só tem um seno, tá? Então, se a gente voltar naquele diagrama lá no começo que mostra o espectro, é como se eu pegasse apenas um comprimento de onda aqui, são os valores do lambda, tá? Então, aqui só tem uma cor, nesse caso aqui um laranja, ou talvez aqui, ó, nesse outro comprimento de onda aqui, que vai ser uns 500 e poucos nanômetros, tem uma única cor também. Tá? Então, se meu sinal só tem um comprimento de onda que o descreve, a gente fala que é monocromático, porque só tem uma cor. Tá? Mas, de novo, lembre-se que eu poderia pegar essa onda monocromática aqui, ó. Micro-ondas não tem cor, a gente não enxerga a cor. Tá? Mas, de toda forma, só existe um pontinho aqui ao longo de todo o espectro. Então, a gente vai falar que é como se fosse, entre aspas, aqui, uma cor. Tá? Mas pode ser que não haja cor. Toma cuidado. Tá? Então, por isso que a gente chama monocromática, porque só tem um comprimento de onda, e policromática, porque vai ter, ó, aqui tem um comprimento de onda, aí aqui vai ter um outro, o terceiro vai ter outro, então vai ter vários comprimentos de onda, a gente vai chamar isso de policromática. Nesse exemplo que eu dei aqui, ele tem duas frequências, tá? É um caso que só tem duas componentes somando aqui, não tem mais nada mais para frente, tá? Então aqui a gente poderia chamar isso de uma luz bicromática. Bom, e como que a gente trabalha com luzes monocromáticas, policromáticas? Faz alguma diferença? Bom, vamos voltar aqui na monocromática. A monocromática é o tipo mais simples de formato de onda eletromagnética. Só tem uma componente, né? Então, esse aqui é um jeito mais simples de fazer. A expressão só tem um comprimento de onda, a análise fica muito mais fácil. Se a luz ela for do tipo policromática, como que a gente faz? Tá? O que a gente faz é o seguinte, a gente vai pegar a nossa onda policromática, aqui é um outro exemplo de uma onda policromática. Tá? E a gente vai pegar essa onda policromática e vai encontrar quais são as componentes monocromáticas que a compõem. Tá? Então, por exemplo, essa onda aqui com esse formato esquisito é composta por essa onda, mais essa segunda, mais essa terceira, mais essa quarta. Se eu somar essas quatro ondas aqui, eu fico com essa onda, com esse formato engraçado, tá? Então, quando a gente trabalha com uma onda policromática, a gente decompõe em suas componentes monocromáticas e analisa cada uma delas em separado. É muito mais fácil, tá? Como que a gente faz essa decomposição? Não importa muito aqui para gente, tá? Para quem tiver for das exatas, a gente pode usar uma transformada de Fourier aí. Mas se você não entende, não tem problema. É só o conceito que é importante. A gente vai pegar uma luz policromática e vai decompor nas suas componentes monocromáticas e a gente analisa cada uma delas em separado, porque é muito mais fácil. Então, a gente já viu algumas propriedades aqui das ondas eletromagnéticas, né? E o que distingue uma luz forte de uma luz fraca? Né? Você pega uma luz, aquela luz que você consegue olhar sem problema, mas tem umas luzes que são tão fortes que até dói a vista, pode dar problema. Né? Então, o que distingue uma luz forte de uma luz fraca? O que distingue é a quantidade de energia que essa onda eletromagnética está transportando. Tá? Por exemplo, se você acender uma vela na sua casa, você talvez possa olhar para a flama, para o foguinho da vela, não vai estragar a sua vista, né? Mas você não pode fazer isso olhando para o sol, né? Vai danificar a sua retina, etc. Então, claramente aí tem uma diferença de energia que está chegando nos seus olhos, tá? Bom, e como que a gente relaciona, né, a energia, como que a gente acha qual que é a energia que essa onda eletromagnética está transportando? Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, como é que faz, só vou mostrar o final da história. Tá? Então, basicamente é o seguinte, se sua luz for monocromática, lembra, a luz monocromática só tem um comprimento de onda. Tá? O seu campo elétrico magnético só tem um comprimento de onda cada. Tá? Então, ele é uma onda assim, bem bonitinha, é um seno bem bonitinho. Tá? Então, como a gente calcula a energia? A gente faz da seguinte forma, é dada por essa expressão aqui. Tá? Então,
Isso aqui tudo é só uma constante, é um número, tá? É sempre igual, tá? Então não interessa muito pra gente. Então, para qualquer onda eletromagnética de qualquer intensidade, esse primeiro termo é constante. Tá? O que interessa é o segundo. O que é o segundo? O segundo é, você vai pegar essa amplitude aqui, ó, a altura desse seno, tá? Vai levar ela ao quadrado e essa vai ser a energia. Tá? Multiplicar por esse número e vai dar a sua energia. Então, por exemplo, se eu tiver uma onda que ela oscila assim, ó, essa onda vermelha tem muito mais energia que essa onda azul. Por quê? Porque a amplitude da onda vermelha é tudo isso aqui, certo? Então, esse número aqui ao quadrado é muito maior do que esse número ao quadrado, tá? Então, é aí que está a informação da intensidade da luz. É quão grande é essa oscilação aqui, tá? Amplitude, a gente chama isso aqui de amplitude da oscilação, tá? E aí a gente vai montar um gráfico aqui que vai ser muito, 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 muito importante para a gente, para o resto dessas aulas, tá? O que que essa gráfico nos informa? A gente vai montar da seguinte forma. No eixo X aqui, na horizontal, a gente vai colocar os comprimentos de onda, tá? Os valores dos comprimentos de onda. E aqui no eixo Y, a gente vai colocar o valor da energia que a gente calculou, tá? Então, se essa luz ela é monocromática, vamos imaginar que esse comprimento é lambda1. É esse valor aqui ó, que eu marquei no gráfico, tá? Então, nota que esse valor aqui não existe. Eu vou chamar isso aqui de lambda, sei lá, lambda 2. Bom, essa onda não tem lambda 2, certo? Ela só tem lambda 1. Então, a energia nessa frequência lambda 2 tem que ser zero, porque não tem nada ali, certo? Não tem nada, então a energia é zero. Então, ela é 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quando chegar em lambda 1, aí vai ser esse valor que você vai pegar a amplitude, elevar ao quadrado, multiplicar por esse monte de constante e vai te dar um valorzinho. E dali para frente, para os outros valores de lambda, volta a ser zero. Por quê? Porque só tem lambda 1 nessa onda. Se a luz for policromática, o que vai acontecer é o seguinte, a gente faz da seguinte forma. A gente vai decompor a nossa onda policromática em suas componentes monocromáticas. De novo, não interessa como é feito aqui essa operação. Só imagina que a gente consegue fazer isso. Tá? E aí, para cada componente, eu vou pegar qual que é essa amplitudezinha, elevar ao quadrado, multiplicar por essa constante, e aí eu marco no meu gráfico. Aqui vai ser o lambda 2. Eu vou pegar essa outra amplitude aqui, agora menorzinha, elevo ao quadrado e marco aqui. Para o lambda 3, eu pego a outra amplitudezinha, elevo ao quadrado, multiplico pela constante e marco aqui. E faço isso para todas as componentes. Tá? Então nota que o gráfico agora, ele para cada componente dela vai ter um valor, e para as demais aqui no meio do intervalo, não tem, porque não tem ela. Tá? Então, esse carinha aqui seria o espectro dessa onda aqui com 4 componentes. Pode ter 5, pode ter 6, pode ter 7, pode ter infinitas. Tá? A gente vai fazendo para cada uma dessas componentes e faz esse gráfico. Agora eu vou fazer aqui, a título de curiosidade, um breve histórico da ótica, do estudo da ótica. Né? Então, é lógico que essa lista vai ser bastante completa, tá? Eu vou fazer bem en passant, tá? Bom, a gente pode dizer que os estudos de ótica começaram aí nos anos 300 a.C. com o Euclides, né? Ele foi, aqui eu estou dizendo que foi o primeiro, mas talvez não tenha sido o primeiro. Ele estudou as propriedades da luz, né? Como, por exemplo, a sua propagação em linha reta. Ele já tinha percebido que a luz se propagava em linha reta, né? E ele também chegou já, desde aquela época, a gente já conhece a lei da reflexão da luz. Então, se tem uma superfície reflexiva, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, esse ângulo é igual a esse, né? E ele também tinha, aqui no caso erroneamente, né? Ele postulou que a luz eram raios que saíam dos olhos da pessoa, né? E ela tinha velocidade infinita, porque ele imaginava assim, o experimento deles é assim, bom, eu abro o olho à noite, a luz das estrelas chega imediatamente aos meus olhos, então a velocidade deve ser infinita, né? É a forma dele de pensar, né? Hoje a gente sabe que não é assim a coisa, mas
foi um cara que parou para pensar no assunto, né? Bastante interessante. Pulando aqui bastante, já para o século XVI, no René Descartes, novamente repito, esse histórico é bastante incompleto, tá? Só pus os principais nomes aqui. Ele é o cara que a gente diz que iniciou a ótica moderna, né? O estudo moderna da luz, né? Ele afirmava, né, que a luz devia ser uma propriedade do corpo luminoso. Olha só que interessante, que ele já estava certo, né? E não do observador. Não é porque o observador não está lá que não vai ter luz, né? É o corpo luminoso que deve emitir essa coisa chamada luz, né? E ele achava que a luz se comportava como uma onda, né? Ele achou, parece que ela se comporta como uma onda. E ele achou a famosíssima lei da refração da luz, né? A lei de Snell e Descartes. É aquele que explica por que parece que o lápis ele quebra quando você coloca dentro da água, né? Foi esse cara aí já no século XVI que determinou essa lei. E nota que interessante, né? Aqui a relação entre esse ângulo e o outro é dado pela, olha só, pela razão entre os índices de refração desse meio e desse meio. Olha, vocês já sabem o que é índice de refração, né? Está relacionado à velocidade da luz naquele meio, né? Olha que interessante, né? Bom, e ele concluiu aqui, no caso erroneamente, aquele errou, né? Que a luz deveria se propagar em velocidade maior quando ele está em meio menos denso e velocidade menor em meio mais denso. Hoje a gente sabe que não é bem assim que funciona, tá? Mas foi o que ele concluiu na época, né? Século XVI. Pulando aqui já para o século XVII, com Newton, né? Ele afirmava, né, que a luz, na verdade, ela era composta por partículas, seja lá que são essas partículas, tá? O argumento dele é que ele falava o seguinte: as ondas, né, as ondas que, por exemplo, onda do mar, né, depois que ela passa por um obstáculo, ela se curva. Por exemplo, aqui eu tenho algumas ondas, você pode imaginar que são ondas do mar, chegando aqui numa parede com dois buraquinhos. Nota que a onda ela sai redonda aqui do outro lado, né? Então ele falou o seguinte: bom, se as ondas do mar elas se comportam dessa forma, eu não vejo isso com a luz. Se eu acender uma luz aqui com dois furinhos, parece que a luz sai reta do outro lado. Então não deve ser onda, né? Mas na verdade a gente sabe que é errado, porque na verdade a luz faz exatamente isso que está aparecendo nesse videozinho para vocês, tá? Ela sai fazendo essas coisas circulares do outro lado, tá? Mas eles não viam isso na época, né? Bom, a teoria dele conseguia explicar bem a polarização da luz. Eles já conheciam a propriedade da polarização e a teoria dele parecia que explicava bem, né? Mas aí é um problema, para explicar a refração é aquela, deixa eu voltar aqui, essa aqui do lápis, tá? Para explicar isso, ele precisou criar um meio virtual chamado éter, tá? Por onde a luz passava, tá? Então existiria um meio, seja lá o que for isso, chamado éter, e a luz passava por esse meio, seja lá o que for, tá? Hoje a teoria do éter é completamente obsoleta, tá? Apesar de que ainda assim hoje a gente ouve pessoas falando de éter, tá? Isso aí é tudo bobagem, tá, gente? Não leve a sério essas coisas, tá? Isso aí é completamente obsoleta, não deve ser levado a sério, tá? Bom, mas na época foi isso que ele concluiu, né? Então aqui estava esse problema do éter aqui, que a gente conseguiu resolver depois. Mas na época ele não sabia. Depois veio o Christian Huygens. Huygens acho que são contemporâneos, bom, mais ou menos contemporâneos, século XVII, né? Esse cara foi o primeiro que escreveu uma teoria matemática da luz como onda, tá? Então ele voltou, ao contrário do Newton, que não, eu acho que é onda mesmo, né? Ele trabalhou nisso, escreveu o trabalho dele, e ele propôs, olha que interessante, que a luz é uma onda emitida
por um corpo em todas as direções. Tá certo isso, né? Pensa no Sol. O Sol emite luz em todas as direções. Uma lâmpada, uma vela, né? Isso é feito com uma série de ondas. E aqui ele também usou esse éter luminífero, né? Então aqui estava um problema da teoria dele, né? Ele concluiu no estudo dele já que provavelmente a luz não deveria ser afetada pela gravidade. Olha que legal. Então ele já falou, ó, eu acho que a gravidade não vai afetar a luz, né? Ele falava isso. Mas mais ou menos. Depois a gente percebeu que isso aqui também não é muita verdade com a relatividade do Einstein, mas tudo bem, né? Século XVII, o cara tá mandando bem. Depois, um tempo depois, veio talvez o maior matemático de todos os tempos, o Leonhard Euler, aqui no século XVIII, e ele apresentou uma explicação matemática para a difração da luz. O que é difração? Difração, deixa eu voltar aqui no Newton, é esse negócio aqui, tá? Você tem uma luz batendo aqui, e aí você tem dois furinhos e aparecem essas coisas esquisitas do outro lado, tá? Então, ele mostrou uma explicação para isso, né? E ele também foi o primeiro cara que argumentou que a luz tem uma velocidade constante, independente de sua cor. Olha só, o cara era esperto, né? Então ele falou, ó, eu acho que a velocidade da luz ela é constante, independente da cor, deve ter a mesma velocidade, tá? Então, esse cara desenvolveu... Assim, não foi um achado, tá? Ele não é um achismo isso aqui, ele tem o trabalho publicado dele, tá? Depois, aqui, já no século XIX, né, o Thomas Young, ele mostrou, né, ele fez alguns experimentos com a luz e viu que a luz ela pode interferir de forma construtiva ou destrutiva, como ondas sonoras, né, ou ondas do mar, né, aquele famoso exemplo, né, você pega uma onda, por exemplo, uma onda numa corda assim, se você somar essa onda com uma outra que é exatamente oposta, deixa eu botar uma linha aqui no meio só para mostrar. Se somar essas duas ondas, elas se cancelam, né? Porque quando essa aqui está para baixo, essa aqui está para cima, né? Se eles tiverem a mesma amplitude, elas interferem, que a gente fala de forma destrutiva. Não sobra nada, a onda some, tá? Já se você tiver duas ondas que se somam e elas são iguaizinhas assim, bem alinhadinha, elas se somam, né? A gente chama isso de interferência construtiva. Então ele viu que a luz ela se comportava dessa forma, tá? Existia interferência construtiva e interferência destrutiva, tá? Como as ondas sonoras, onda do mar, onda que você faz na corda, no violão, tá? E essa coisa de interferência é o que, por exemplo, hoje em dia a gente usa para fazer lentes antirreflexivas. Tá? Nota que aqui tem um reflexo mais intenso que aqui. Tá? As lentes, os filmes antirreflexivos que a gente coloca nos óculos, por exemplo, utilizam interferência destrutiva. Tá? E é por isso também que bolha de sabão tem aquela cor super bonita, tudo meio misturado. Né? Também acontece isso por interferência da luz. Tá? Então você tem, no caso da bolha, o que você tem é o seguinte, eu vou desenhar aqui meio de lado. Né? Você tem a parte interna da bolha e aqui é externa. Então isso aqui é água e sabão. Tá? Então o que acontece é o seguinte, você tem uma onda que vem por aqui, ela vai se refletir, mas você tem uma outra parte da onda que passa e reflete desse lado aqui. Tá? Reflete do outro lado da superfície. Né? Então o que acontece é o seguinte, se essa onda aqui, por exemplo, ela é desse jeito, e essa aqui, por sorte, por conta dessa diferença de distância, ela acaba ficando exatamente com o oposto da oscilação, ó, elas se cancelam. Tá? Então isso aqui é a sua lente antirreflexiva. Uma parte da luz reflete antes do vidro, a outra depois, e por interferência ela se cancela. Ele também, né, propõe que a cor estaria relacionada com a frequência da onda. Olha que interessante, ele já percebeu que talvez a cor esteja relacionada com a frequência, não é velocidade, deve ser a frequência. Né? E ele também explica
que a visão em cores em termos desses receptores RGB nos olhos. Tá? Só tomam cuidado aqui, pessoal. Hoje a gente sabe que não é bem assim, tá? Eu vou mostrar um pouco mais para frente. Não é bem assim que nossos olhos funcionam, tá? No RGB, apesar do que a gente costuma ouvir por aí, tá? A gente vai ver um pouco mais adiante no curso. Bom, depois veio o Agustin Fresnel, é um outro cientista, agora já estamos no século XIX, e ele mostra que a polarização da luz, né, ela pode ser explicada com a teoria ondulatória, considerando que a onda, a luz é uma onda, se a luz for transversal. Aqui tem dois exemplos de uma onda, aqui é transversal e aqui é longitudinal. Tá? Então olha só, eles sabiam que existia a polarização, e para explicar ela usando a teoria da onda, só acontece se a luz for desse jeito transversal. Olha só, então está avançando mais ainda, né? A gente já sabe que é a onda, que a velocidade é constante, a cor está relacionada à frequência. Aqui eu já sei que é uma onda do tipo transversal, né? Então, muito interessante. Exemplo aqui de onda longitudinal, o som é uma onda longitudinal, tá? Onda transversal, a luz, ondas do mar, as ondas do seu violão, tá? São também transversais. Já em 1845, o Faraday, o mesmo da lei de Faraday, ele mostra experimentalmente, tá? Então já tem uns experimentos legais aqui, que a luz ela está associada de alguma forma com o eletromagnetismo. Até então eles não sabiam ainda o que era luz, tá? Aqui agora está começando a entender a teoria da eletromagnética e já estão percebendo que a luz está relacionada com uma onda eletromagnética de alguma forma, tá? Ele foi o primeiro que propôs que a luz poderia ser uma onda eletromagnética e que se propaga no vácuo. Olha que interessante. Já não precisa mais daquele éter luminífero que foi o que o Newton inventou, tá? Não há necessidade. A onda eletromagnética se propaga no vácuo. Ela não precisa de um meio para se propagar. Mesmo porque esse éter nunca foi detectado. As pessoas falavam muito do éter luminífero, mas ninguém nunca tinha visto nenhuma evidência da sua existência. Aí o Faraday falou, ó, talvez não exista esse negócio aí, não precisa para explicar como a luz funciona. Em 1873, o famosíssimo James Clerk Maxwell, né, o pai do eletromagnetismo, ele descobre, olha que interessante, ele estava estudando ondas eletromagnéticas, tá? Não era luz, ele não estava preocupado com a luz, eram ondas eletromagnéticas de outra forma, eles não sabiam que era a mesma coisa. Aí ele percebeu que ondas eletromagnéticas elas se propagam no vácuo com uma velocidade constante, certo? E essa velocidade constante, coincidentemente, era igual à velocidade da luz. Eles já tinham medido a velocidade da luz, davam um valor, e ele falou, olha, as ondas eletromagnéticas, elas se propagam com a mesma velocidade da luz. Então, ele conclui que a luz é uma onda eletromagnética. Olha que interessante, né? Ele começou com a onda eletromagnética e viu que era igual a da luz. Então a luz deve ser onda eletromagnética, tá? Em 1873 ele publica as importantíssimas equações de Maxwell, né? Que são as equações que descrevem tudo que se sabia até agora, até aquele momento, sobre a luz. Polarização, reflexão, refração, difração, interferência e tudo mais, tá? Então era um conjunto de equações que explicava completamente como se comportavam as ondas eletromagnéticas e, por consequência, a luz, porque a luz também era uma onda eletromagnética. Só muito depois a gente percebeu que tinha alguma coisa a mais aí que as equações do Maxwell não descrevia. O Heinrich Hertz, né, em 1879, ele nota que o Maxwell é de 73, né? Então, 6 anos depois, né, ele confirmou experimentalmente a teoria do Maxwell. O Maxwell foi puramente teórico. Esse cara fez experimentos e comprovou a teoria dele. Então, sedimentou e resolveu o problema até aquele ponto. Até então, era só uma teoria, né? Poderia ser verdade ou não, tal. Mas esse cara resolveu com o experimento e mostrou, ó, a teoria dele está certa e descreve bem a realidade, né? O que ele fez é que ele gerava
onda de rádio e via que essas ondas de rádio tinham as mesmas propriedades da luz. E aí resolveu. Né? Interessante que os experimentos dele é que permitiram o desenvolvimento do rádio, do radar, televisão, comunicação sem fio. Tá? Esse cara é bastante importante. Notou que o nome dele virou unidade, né? Unidade de frequência. Entramos em 1900. Em 1900 com o Max Planck. Tá? O Max Planck estava estudando radiação de corpo negro. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco, o que é um corpo negro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Né? Mas ele estava estudando esse assunto e aí ele sugeriu, né? Falou, olha, apesar da onda da luz se comportar como uma onda, até então é o que eles achavam, né? Ela não consegue transmitir energia de forma contínua, né? Não funciona. Deixa eu voltar aqui naquela expressão da energia, aqui, ó. Parece que isso aqui não está certo. Basicamente o que ele diz. Parece que isso aqui não está certo. Tem alguma coisa que está errada aí, tá? Foi o que ele descobriu, tá? Basicamente. Então, basicamente ele disse, aquela fórmula parece que não funciona e parece que a energia ela é enviada pela fonte luminosa em pequenos pacotes, né, como se fosse uma quantidade mínima aí, certo? Sei lá, em pequenos pacotinhos que não dá para fracionar, tá? Tem uma unidade mínima de energia e não dá para mandar metade dessa energia, tá? Ele chamou esses pacotinhos de quanta. E esse foi o início da física quântica. Foi por causa desse cara de bigode, tá? Em 1900. Em 1905, o Einstein, né, ele usou os conceitos do Planck, tá, aquelas ideias do Planck, da quantização da energia transmitida pela luz, e conseguiu explicar o fenômeno fotoelétrico. Tá? Não interessa para a gente aqui o que é o fenômeno fotoelétrico. Tá? Quando ele explica isso, né, ele acabou indicando, né, que esse quanta de luz deve ser real, porque isso aqui é uma coisa que eles já tinham medido experimentalmente, né? E quando ele usava esses conceitos do Planck, dos pacotinhos de energia, ele explicava bem o que era observado. Então, provavelmente essa história de quanta da luz deve estar correto, tá? E só a título de curiosidade aí, para tirar qualquer coisa que a gente costuma ouvir, foi por isso que o Albert Einstein ganhou o Nobel, tá? Não foi pela relatividade, foi pelo fenômeno fotoelétrico. Depois veio o Arthur Compton, em 1923. Ele mostrou, né, que algumas propriedades observadas em raio-x de baixa intensidade, então raio-x bem fraquinho, né, ele poderia ser explicado como a teoria corpuscular da luz, quer dizer, ao invés de considerar que a luz é uma quantidade contínua, ela deve estar relacionada a esses pacotinhos, tá? E não uma teoria ondulatória. Era melhor usar uma teoria que considerava que a luz era transmitida por partículas do que se ela fosse uma onda. Então, de certa forma, voltou lá para o Newton, né? A história que o Newton falou que a luz eram pacotinhos, eram bolinhas, ou corpúsculos, né? Então, de certa forma, voltou para lá, mas não muito, né? A gente ainda está aqui, está em 1923, tá? O colega dele, Gilbert Lewis, nomeou esses pacotinhos, olha só, fótons, que é o que a gente usa hoje para descrever as partículas de luz, tá? Então, estão aí os famosíssimos fótons, são as partículas de luz, tá? O Paul Dirac, em 1927, ele foi o cara que quantizou o campo eletromagnético. Então, o que aconteceu é o seguinte, eles já sabiam que a luz, ela mandava as energias em forma de pacotinhos, né, que chamavam de fótons. E, bom, mas se a luz é uma onda eletromagnética, então todas as ondas eletromagnéticas devem ser pacotinhos, né? E foi esse cara que fez a quantização, quer dizer, pegou o campo elétrico e o campo magnético, aquele E e aquele B que eu mostrei para vocês no começo, e falou, ó, esses caras também são uns pacotinhos de alguma coisa. Foi esse cara que fez isso, tá? Paul Dirac.
1940, Richard Feynman, talvez o cientista mais famoso do século passado, tá? Ele e alguns colaboradores estabeleceram a teoria eletrodinâmica quântica, o QED em inglês, né? Essa é acho que a teoria mais bem testada da humanidade e que dá resultados impressionantes. A teoria explica muito bem as mensurações. Até hoje a gente não conseguiu descobrir nada que vai contra essa teoria. Tá? A coisa funciona muito, muito bem. Para aqueles que tiverem interesse, tem uma série de vídeos no YouTube. Coloca QED Richard Feynman. Tem algumas aulas dele falando sobre essa teoria. É bem legal, tá? E aí a gente chega no fim dessa parte de breve histórico, falando da famosíssima e com grande frequência mal entendida dualidade onda-partícula da luz. Tá? O que é essa dualidade onda-partícula que todo mundo fala? Né? Não se sabe se a luz é onda ou se a luz é partícula. Não tem nada disso. Tá? O que acontece é o seguinte: o que os físicos chamam de dualidade onda-partícula? Não é que eles não sabem se a onda é partícula ou onda. Tá? A partícula, a onda, a luz, pouco se importa o que a gente acha dela. Né? O que acontece é o seguinte, que em alguns casos o fenômeno pode ser descrito muito mais fácil assumindo que a luz é uma onda. Então você usa a matemática de onda, às vezes é mais fácil usar isso. Às vezes é mais fácil usar uma matemática de partículas para explicar o fenômeno. Tá? É só isso. Tá? Não é essa de história, às vezes ela é onda, às vezes ela é partícula. Não. Ela é alguma coisa que às vezes é mais fácil de escrever como matemática da onda, às vezes é mais fácil de escrever como matemática de partícula. E é só isso. Tá? Os físicos não têm dúvidas sobre isso. Não é uma dualidade para eles. É só esse o significado. Tá bom? Agora vamos conversar um pouquinho sobre como que a gente consegue gerar luz. Tá? Então, existem basicamente três formas de gerar luz. Tá? A primeira é quando uma carga elétrica ela é acelerada ou desacelerada, né? Ou muda de direção. Tá? Então você tem uma carga elétrica, por exemplo, vamos imaginar aqui um elétron. Então, o elétron é uma partícula que tem uma carga negativa, certo? Ela é uma carga elétrica. Então, se eu pegar esse elétron e acelerar ele para lá, ele vai emitir um fóton. Tá? Se esse elétron ele já está vindo com uma certa velocidade e eu paro ele, se eu colocar uma parede aqui, ele vai colidir, então ele está vindo com uma velocidade e está parando. Né? Ele também vai emitir um fóton. Tá? Ou quando a gente faz ele desviar de direção. Então imaginar que ele está vindo nessa direção, e aí eu aqui no meio do caminho eu faço ele vir para cá. Né? Quando ele muda de direção, ele também emite um fóton. Outra forma de você gerar um fóton é através da transição energética de um elétron em um átomo. O que é isso? É o seguinte, vamos imaginar aqui que eu tenho um átomo. O átomo ele tem um núcleo positivo e aí os elétrons estão circulando nas suas órbitas. Tá? Aqui a gente vai usar esse modelo simplificado de átomo, a gente não precisa ter uma coisa mais complicada para entender. Tá? Então, vou imaginar que eu tenho esse elétron aqui, por algum motivo, assim, quanto mais longe ele está do núcleo, maior é a energia dele. Tá? Ele tem mais energia. Se por algum motivo esse elétron ele começa a orbitar aqui, pode ser que aconteça isso. Tá? Ele está aqui e vem para cá, nota que ele vai vir para um lugar que a energia é menor. Então está sobrando um pouco de energia. Então o que acontece? Ele vai emitir um fóton. Tá? Então é uma transição energética, então ele está num nível energético e passa para um outro de menor energia, de um nível maior para um menor. Quando isso acontece, ele emite um fóton. E a última forma de você
gerar fóton é através da colisão de uma partícula e sua antimatéria correspondente. Por exemplo, você pega um elétron aqui e colide ele com um antielétron ou um positron. Tá? Se esse cara vier para cá, eles se colidirem, eles se aniquilam e é emitido um fóton. Nesse diagrama aqui, eu estou mostrando o seguinte exemplo. Imagina que aqui eu tenho alguns elétrons, tá? Elétron 1, 2, 3 e 4. Eles estão andando aqui para a direita e eles estão chegando perto aqui de um átomo. Aqui está o núcleo do átomo. Lembra, esse núcleo é positivo. E aqui tem uns elétronzinhos nas órbitas, tá? Girando em volta aqui do próton. Então, vamos pegar aqui o elétron 1. Né? Então, se o elétron 1 está passando aqui, lembra que o elétron ele tem carga negativa, tá? E o núcleo é positivo. Então, se ele passar meio perto do núcleo, né? A hora que ele estiver por aqui, ele vai querer ir na direção do núcleo, porque ele é atraído pelo núcleo, tá? Então, mas como ele já tem uma velocidade, ao invés dele ir reto, ele vai dar uma desviada aqui, né? Então, como ele mudou de direção, ele vai emitir um fóton, no caso aqui de baixa energia. Ele desvia pouco, o fóton tem pouca energia. Já se eu pegar esse elétron 2 aqui, nota que ele está passando mais perto do núcleo, né? Então o desvio vai ser muito maior. Ele vai sair aqui para cima. Então o fóton que vai ser emitido aqui, ele vai ter uma energia um pouquinho maior. No caso do elétron 3 aqui, vamos imaginar que ele vem e ele bate em cheio aqui no núcleo. Né? Então é como se o elétron fosse um carro e ele bate num muro. Né? Então a aceleração é muito brutal. Então ele vai emitir um fóton muito mais energético. Então essas são as formas de criar fóton. Bom, esse último aqui a gente não vai conversar mais porque a gente não usa isso para gerar luz na nossa bancada, certo? Você não vai colidir elétrons e sua antimatéria para fazer isso, tá? Mas essas duas aqui a gente usa bastante, tá? A gente vai conversar sobre isso. Bom, quando que uma carga elétrica é acelerada ou muda de direção? Onde a gente usa isso, né, para gerar? Bom, aparelhos de raio-x utilizam isso. Acho que todo mundo aqui já deve ter tirado uma radiografia, seja no dentista, seja no hospital, ou levou filho, neto para tirar uma radiografia, né? Bom, como funcionam esses equipamentos? Eles funcionam da seguinte forma. Dentro deles, eles têm um fio aqui, que ele é aquecido, tá? E aqui a gente vai passar uma corrente elétrica, tá? Por esse fio. O que vai acontecer é que esse fio aquecido, aqui dentro ele tem uma câmara de vácuo, tá? Geralmente não tem ar aqui dentro, tá? E aí, o que vai acontecer é que eu vou fazer o seguinte, esse lado aqui, eu vou colocar num potencial negativo, tá? E desse lado aqui, eu vou pôr um potencial positivo. É como se eu ligasse numa bateria aqui, só que essa tensão aqui é muito, muito alta. É, por exemplo, 10.000 volts, 100.000 volts. Tá? Então, uma tensão aqui é muito positivo e aqui é muito negativo. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, a hora que esse elétron aqui conseguir alguns elétrons vão conseguir se desprender aqui, porque está no vácuo e tem uma tensão muito grande, esse elétron aqui vai ser disparado para o lado de lá. Por quê? Porque ele é negativo. E do lado de cá tem muita carga positiva. Lembra? Tem 10.000 volts aqui, 100.000 volts. Então esse elétron aqui vai ser ejetado em altíssima velocidade. Tá? Só que aqui do outro lado, você vai colocar um material aqui, geralmente de tungstênio, né? Que é basicamente uma parede. O que vai acontecer é que esse elétron aqui, ele vai colidir em cheio com essa parede e ele vai ter uma desaceleração brutal, certo? Como se fosse um carro batendo num muro. Bom, toda a carga elétrica, quando sofre desaceleração, o que ele faz? Ele emite fóton.
como ele tem muita energia, porque ele está indo muito rápido, esses fótons têm tanta energia que são raios X. Tá? E aí você coleta algum deles aqui, você coloca uma janelinha, e aí você coloca o paciente aqui embaixo. Tá? É assim que funciona o equipamento de raio-x. O equipamento de raio-x não tem material radioativo dentro deles. Tá? Não tem. Tá? O material, por exemplo, lá do acidente de Goiânia, não era o equipamento de raio-x, ele era um equipamento de tratamento de quimioterapia, é outra coisa. Tá? Não era um equipamento de raio-x. O equipamento do seu dentista é totalmente seguro, né, quando estiver desligado. Aqui tem um exemplo, né? Não sei se tem alguém aqui de Campinas, se você é de Campinas, né? Nós temos o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, lá que foi construído, acho que em 2019. Ele é um laboratório de pesquisa que a gente produz fótons de alta energia, mudando a direção de um monte de elétron. Como que funciona? Então ele é um prédio, para você ter uma ideia, isso aqui é o estacionamento, tá? Então ele é um prédio circular, ali dentro ele tem um túnelzinho por onde a gente vai passar os elétrons, né? Com vácuo dentro, a gente joga alguns elétrons ali dentro e a gente força o elétron ficar andando em círculo aqui dentro, bem rápido, 95% da velocidade da luz, alguma coisa assim, é bem rápido, tá? E aí como que a gente faz para ele manter ele andando em círculo? A gente faz o seguinte, ele vai dar um trecho reto, aí aqui a gente coloca um negócio que força ele a mudar de direção. Aí aqui a gente coloca outro campo magnético que força ele a mudar de direção. E depois mudar de direção. A cada mudança de direção, a gente já sabe que sempre que o elétron muda de direção, ele emite fóton. Então ele vai emitir um fóton nessa direção, nessa direção, nessa direção, nessa direção. Como eles estão indo muito rápido, esse fóton aqui é muito energético, tem muita energia. Então esses fótons são de raios X. Tá? E aí o que a gente faz é que a gente aproveita esse raio-x e aqui nesses laboratórios, aqui nessas partes, a gente coloca os equipamentos dos laboratórios para fazer estudo de proteína, para saber qual é a estrutura de um material metálico, esse tipo de coisa. Tá? Então, isso é um laboratório que tem lá em Campinas. Tá? É possível visitar para aqueles que tiverem interesse, dá uma olhada no site do LNLS aqui. Você pode marcar uma visita para olhar lá. É bastante legal. Tá? Tecnologia, a maior parte dela é tecnologia nacional, tá? Então é uma coisa para a gente ter bastante orgulho. Aqui sou eu, lá no laboratório, eu faço algumas pesquisas com o pessoal de lá, tá? Então vale a pena. Então é uma outra forma aqui de gerar foto. Lógico que você não vai ter um desse na sua bancada. Isso aqui você vai ter na sua bancada. Pode querer ter na sua bancada, quer dizer. Uma lâmpada de incandescente. Tá? Então a lâmpada incandescente ela gera luz também fazendo a carga acelerar ou desacelerar ou mudar de direção. Ué, como assim? Que tem um caso de um ferro quente. Como que esse ferro quente emite luz? É exatamente o mesmo princípio. Por quê? Se você olhar o material, né, se você olhar os átomos, né, o que vai acontecer é que dentro do material ele vai estar com uma certa temperatura e todo material ele vibra, né, com a temperatura. Quanto mais quente que está, mais ele vibra, cristais vibrando, vai acontecer isso, né? Então você tem um material aquecido, quanto mais aquecido, mais ele está vibrando, tá? Bom, mas se eu vou desenhar aqui um próton e o meu elétron aqui, né? Sei lá, uma coisa assim. Bom, mas se essa partícula aqui está toda vibrando para lá e para cá, indo para lá, para cá, para lá e para cá, o que é isso? É uma carga elétrica mudando de velocidade, tendo aceleração. Mesma coisa com o elétron. Então, esses caras vão emitir fóton. Tá? Então, todo material aquecido, ele vibra, e como o material está vibrando, os átomos dele estão vibrando. Se os átomos estão vibrando, os elétrons e o núcleo dele também está vibrando. Se uma partícula carregada eletricamente vibra, ela está mudando de velocidade, ela está tendo acelerações. E se ela tem aceleração, ela emite fóton.
Tá? Então, radiação térmica nada mais é que a onda eletromagnética sendo emitida, porque algumas cargas elétricas estão mudando de velocidade. Tá? Quanto mais eles vibram, mais energia tem esses fótons, até o ponto que o fóton fica visível, tá? E você consegue enxergar. Tá? Então a sua lâmpada incandescente, aquele filamento de tungstênio, o que acontece é que passa a corrente elétrica por aqui, a corrente elétrica aquece o filamento, tá? Como o filamento, vou dizer o filamento aqui, como o filamento está muito quente, os átomos dentro do filamento começam a vibrar para lá e para cá, para lá e para cá, que nem doido. E como eles estão vibrando, eles estão emitindo fótons. Tá? Então é assim que a sua lâmpada incandescente funciona. Nós emitimos radiação térmica, certo? Os humanos têm a temperatura bem baixinha, né? 36, 37 graus. Né? Bom, mas a gente tem temperatura. Significa que os átomos e as moléculas na gente estão vibrando. Então, se eles estão vibrando, eles estão emitindo fóton. Para lá e para cá, fótons. Só que como a gente não é muito quente, esses caras não vibram muito. E a energia desses fótons é pequenininha. E você não tem muita... você só vai ter infravermelho. Tá? O infravermelho acontece quando você não tem muita energia nesses fótons, tá? Então, é por isso que você consegue usar câmeras especiais para ver as pessoas à noite, infravermelho, né? Então, o que está acontecendo? É uma câmera que é especialmente sensível à radiação do infravermelho. Deixa eu voltar naquele diagrama do começo da aula. Então, sua câmera de infravermelho, ela consegue, ela é sensível a esse ponto aqui. O corpo humano emite radiação térmica nessa frequência. Não é no espectro visível, é aqui. Tá? Já se você está mais quente, por exemplo, a brasa do seu churrasco, né? O que acontece é que está tudo vibrando muito mais, porque está muito mais quente. Então eles também estão emitindo fóton, só que esses fótons agora têm muito mais energia. Como eles têm muito mais energia, vai chegar num ponto que esses fótons emitidos atingem o espectro visível. E aí você consegue ver o vermelhinho da brasa. Tá? Se você conseguir aquecer mais, a brasa vai ficar mais amarela. Depois, se você conseguisse, ia ficar até azul, mas o carvão não deixa ficar azul. Então, se você tem, por exemplo, você compra a sua lâmpada incandescente, aí tem umas que são mais amareladas e umas mais brancas. Né? Por quê? Porque a mais amarelada não esquenta tanto quanto a mais branca. Tá? Isso ainda não está relacionado à temperatura da cor. A temperatura da cor é alguma coisa que a gente vai ver nas próximas aulas. Tá? Mas quanto mais quente, mais próximo, mais pro azul vai ficando a luz. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante nesse curso. Bom, então aquelas são as formas de gerar luz a partir de aceleração de cargas elétricas, né? A segunda que eu falei que ia comentar é quando você tem uma transição energética, né? Então, aqui de novo, você tem um átomo, tá? Aqui tem dois casos. Vamos olhar aqui o da direita. Você tem um átomo e aqui você tem um certo elétron nessa órbita. Se por algum motivo esse elétron vem para essa órbita menor aqui, essa órbita tem uma energia menor que essa. Então, se aqui tem mais energia e aqui tem menos, essa energia tem que ir para algum lugar. Para onde ela vai? Ela é emitida na forma de um fóton. Tá? Então, aqui eu tive um salto de duas órbitas, ó, uma, duas. Então, esse fóton aqui deve ter mais energia do que esse que pulou só uma órbita. Tá? Então, esse fóton aqui tem menos energia que esse. Tá? Onde a gente usa isso? Nas nossas lâmpadas LED. Tá? A lâmpada LED gera luz usando transição energética. Tá? Não é via incandescência por aceleração de carga. Depois eu vou entrar em mais detalhes quando a gente começar a falar das lâmpadas. Eu falo mais como é que é o funcionamento do LED. Tá? Por enquanto, eu só vou parar por aqui a explicação. Nessa última parte da aula,
Vamos conversar sobre objetos luminosos e objetos iluminados. Quando a gente está trabalhando com iluminação, ou na fotografia, ou para desenvolvimento de pigmentos ou pintura, né? O conceito de física da radiação, ou seja, o conceito das físicas da luz, né? Mais importante para a gente é o que a gente chama de energia radiante. Tá? Essa energia radiante ela pode ser transmitida pela fonte luminosa, certo? Pela sua lâmpada, na sua bancada, ou a energia que é recebida por um objeto iluminado. Pode ser seu kit, pode ser a tinta, pode ser um clear que você está usando. Tá? Bom, e a gente vai definir duas grandezas aqui que costuma aparecer quando a gente trabalha com isso. Tá? Deixa eu avisar aqui, pode ser que, dependendo da literatura que você vai olhar, ou o livro, pode ser que tenha um monte de definições que parecem ser iguais, mas a coisa fica um pouco confusa. Tá? Eu dei uma simplificada aqui ao máximo, tá? Pegar só exatamente o que nos interessa. Tá? Não vou fazer muita distinção entre radiância e irradiância, acho que só complica muito, tá? Então peço licença aí se tiver algum físico no grupo, tá? Eu vou dar uma simplificada aqui para ficar uma coisa palatável para todos, tá? Então, o que primeiro é o nosso fluxo radiante? O fluxo radiante é a energia, né, que ela pode ser emitida. Então eu estou falando da energia do objeto que está emitindo a luz, ou pode ser também relacionada ao objeto que está recebendo. Então, qual a energia que está saindo da lâmpada, ou qual a energia que o seu kit está recebendo, energia luminosa, tá? Por unidade de tempo, tá? Então, é quanta energia recebe por segundo, por exemplo, tá? Então, isso aqui tem unidade de potência. É a mesma coisa do chuveiro da sua casa. O chuveiro da sua casa, sei lá, é 4.500 watts. 4.500 watts. O que significa? Watt é joule por segundo. Significa que a cada segundo o seu chuveiro está consumindo 4.500 joule. Joule é a unidade de energia. Tá? Aqui é a mesma coisa. Tá? A gente usa a unidade de watt. Então é quanta energia está sendo emitida pela sua lâmpada por segundo, ou quanta energia o seu kit está recebendo por segundo. O outro conceito importante aqui é o que a gente chama de fluxo radiante espectral. Então, o que é o fluxo radiante espectral? Nota que a diferença é a palavra espectral aqui no fim. Tá? Então, isso aqui é o fluxo radiante, então é esse de cima aqui, por unidade de frequência. Então, além de você ver a energia por unidade de tempo, você também vai por unidade de frequência, ou comprimento de onda, que é equivalente. Então, vamos dar uma simplificada aqui. O que isso significa? Esse gráfico aqui é o gráfico de fluxo radiante espectral. O que ele está me dizendo? Então é o seguinte, ó, no eixo horizontal aqui eu tenho os comprimentos de onda, tá? Aqui está em nanômetros. Essa parte colorida aqui que eu coloquei é só uma referência para indicar que aqui é o espectro visível, tá? Então aqui está o vermelho, amarelo, verde, azul, violeta, tá? Só para indicar as cores em termos do comprimento de onda. E aqui é o fluxo radiante espectral de uma certa fonte luminosa, por exemplo. Então o que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo o seguinte, ó, no vermelho eu tenho essa quantidade de energia, por exemplo, vamos dizer aqui que é 0,4. Se eu pegar esse amarelo aqui esverdeado, ele tem, sei lá, vamos dizer aqui 0,5, tá? Se eu pegar esse tom aqui verde azulado, ele chega em 0,6. Então eu estou dizendo que essa fonte luminosa tem mais energia nesse verde e tem menos aqui no vermelho. Aqui no violeta também já está começando a cair, tá? Então ele está me dizendo
qual que é a energia, qual que é a energia radiante dessa minha fonte para cada comprimento de onda, para cada componente da minha luz. Então, esse gráfico aqui aparece toda hora quando a gente trabalha com lâmpada, com iluminação, para analisar a qualidade de lâmpada. Em pigmento vai ter um gráfico muito parecido com esse, tá? Com tintas, etc, etc. E isso aqui não é exclusivo, de novo, vale relembrar, não é exclusivo de fonte luminosa ou de objeto iluminado. Tá? Esse conceito vale tanto para quem está emitindo a luz quanto quem está recebendo a luz. Bom, então vamos falar sobre objetos luminosos. Então, um objeto luminoso é aquele que emite luz própria. Tá? Ele chama luminoso. Por exemplo, o sol, a lâmpada acesa e a chama de uma vela. Tá? Então, a sua fonte luminosa é um objeto luminoso. Tá? Aqui estão as grandezas relacionadas. Eu não vou comentar, eu já falei isso no slide anterior. Só vai complicar muito, tem umas unidades um pouco estranhas aqui. Mas o importante é lembrar. Quando eu estou tratando de espectral, é um gráfico, deixa eu voltar, parecido com esse. Para cada componente de frequência, tem uma certa quantidade de energia. Tá? Se seu objeto for iluminado, o que é um iluminado? É aquele que não emite luz própria, mas recebe a luz de outros. Então, o seu kit ele é um objeto iluminado. A tinta é um objeto iluminado. O seu clear, o seu pigmento. Tá? Também tem as grandezas relacionadas. O nome muda, tem um irradiância para objeto iluminado. No caso de objeto luminoso, é só radiância. Mas eu não vou fazer muita distinção aqui, tá? Para o nosso curso, vamos ignorar um pouco essas diferenças. Isso só é importante para quem, sei lá, desenvolve o pigmento, tá? O pessoal que desenvolve a tinta, aí ele precisa entender mais desses conceitos aqui de irradiância, etc. Bom, seja lá qual grandeza você usa, se é irradiância ou radiância, tá? Então, irradiância é para objeto iluminado, radiância é para quem é luminoso, tá? A gente nós vamos nos referir a eles usando simplesmente o termo distribuição espectral de potência, tá? É um jeito de a gente colocar tudo mais ou menos no mesmo balaio, tá? E o que eles querem dizer? De novo, para cada comprimento de onda, aqui no eixo X, eu tenho uma certa quantidade de energia. Por exemplo, aqui, ó, luz do dia. Luz do dia tem bastante energia nesse ciano aqui, certo? E o vermelho é um pouquinho menos. Aqui, lâmpadas incandescentes. A sua lâmpada incandescente, nota que ele tem muito mais vermelho do que azul, tá? E assim sucessivamente. Aqui a lâmpada fluorescente, lâmpada halogênia, lâmpada LED branca. Mas a gente vai voltar a esses gráficos um pouco mais para frente. Por enquanto, tudo que vocês precisam lembrar é o que isso aqui significa, esse gráfico. Aqui é o comprimento de onda, em outras palavras, é a cor, componente da cor, e aqui a quantidade de energia que tem cada componente. Aqui um exemplo comercial, olha só. É uma lâmpada da GE, tá? Não estou falando que essa que você vai ter que usar no seu kit, tá? Eu só peguei uma imagem na internet que tinha, olha só, olha o gráfico. Vamos dar uma interpretada nesse gráfico aqui. Então, ó, aqui eu tenho no eixo horizontal comprimento de onda em nanômetro, tá? E aqui tem a unidade de energia, tá? Então nota que essa lâmpada deles aqui, ele está falando que a deles é essa daqui, ó, com essa linha amarela cheia. Então nota que tem bastante nesse comprimento aqui de, sei lá, talvez 450, tá? Mais ou menos, eu estou aproximando. Tem bastante também aqui em torno de 650 e tem um valor intermediário aqui no meio, tá? Então ele tem bastante energia nessa cor, bastante energia nessa cor e um pouco menor aqui. Tá? Então vamos tentar ver, ó, 450, deixa eu voltar no gráfico anterior.
450 é um azulzinho claro, ó. É por aqui, tá? Então aquela lâmpada tem bastante desse azul claro. E aqui no 650, vamos ver onde cai o 650. 650, olha só, é um vermelho aqui, ó. Tá? Então essa lâmpada aqui, ela tem bastante azul ciano, vou pôr assim, azul ciano, e também tem bastante vermelho, tá? Não tem muito verde, não tem muito amarelo, tá? Eu vou falar um pouquinho mais, mais adiante o que é. Essa lâmpada aqui, ela é usada para fazer iluminação de plantas de interiores, tá? É uma lâmpada que tem bastante azul, bastante vermelho. Por quê? Porque as plantas precisam dessas cores para fazer a fotossíntese, tá? Por isso que tem o desenho de uma planta aqui, uma folha de, sei lá, uma bananeira, tá? Aqui, ó, flowers and fruit, tá? Flores e frutas, tá? Então é uma lâmpada para você fazer crescer a planta dentro de casa, tá? Não vai ser essa que você vai usar na sua bancada, tá? A gente vai conversar mais para frente porque que essa não é uma boa ideia, tá bom? Aqui tem algumas informações a mais sobre essa história do DSP para aqueles que quiserem se aprofundar, tá? O importante aqui que eu vou frisar aqui, ó, nessa aula não faz muita diferença qual a definição que usamos. O significado para nós não muda muito. Qual que é o significado? Aqui no eixo Y tem energia e aqui eu tenho o comprimento de onda, a cor. É isso que eu quero que vocês decorem para essa aula, tá bom? A última parte dessa aula aqui, vamos conversar um pouquinho sobre corpos negros, tá? Bom, o que é um corpo negro, né? Na física, um corpo negro, ele é um objeto idealizado, tá? É um modelo matemático de um objeto que ele absorve toda a radiação eletromagnética que incide nele, tá? Então, ele tem um objeto, se esse objeto absorve toda a radiação que chega, não importa qual que é a frequência, não importa se é uma luz visível ou se não é visível, não importa se ele bate a 90 graus ou ele bate meio inclinado aqui na superfície, toda a radiação que chega nele, ele absorve, tá? E, além disso, uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, ele também emite radiação, tá? Radiação que chama radiação térmica, tá? Então ele absorve tudo que chega nele, mas ele também emite, tá? Um pouco de radiação. Essa radiação vai ser uma luz policromática. Olha só que interessante, vocês já sabem o que é uma luz policromática. Então é uma radiação eletromagnética que tem várias componentes. Não é só um seno bonitinho. Ele tem várias componentes. Todas somadas vai dar uma onda com formato esquisito, tá? E ele vai emitir ao mesmo tempo que absorve qualquer que chegue. Então, a cada momento, tudo que chega nele, ele absorve e ele também emite uma certa radiação. Bom, qual que é essa radiação que esse corpo negro emite? Tá? É o que a gente chama, né, radiação de corpo negro. Qual que é a radiação de corpo negro? Foi desenvolvido pelo Planck, tá? Aquele cara que eu mostrei no histórico, tá? Ele conseguiu calcular qual que é o espectro da luz que é emitido, tá? Na verdade, é a radiância espectral, tá? É a quantidade de energia que ele emite por comprimento de onda, tá? E qual que é a importância disso, né? É que essa radiação que é emitida, tá? Ela é determinada apenas pela temperatura do objeto. Não depende da forma, não depende da composição desse corpo. A única coisa que importa para definir como que é essa energia emitida é a sua temperatura. Tá? Então, se você fixar a temperatura, você sabe qual que é o espectro emitido. Tá? Aquele gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, que aqui tem o comprimento de onda e aqui o DSP. Tá? Aqui, no caso aqui a radiância. Tá? Esse formato aqui está definido e depende apenas da temperatura. Tá? Então vamos dar uma olhadinha nessa expressão.
Aqui a gente tem algumas constantes, tá? São só números. Aqui a gente tem o comprimento de onda da onda. Então, para cada comprimento de onda, isso aqui vai dar um valor. E aqui aparece a temperatura desse corpo. E o resto é tudo constante, tá? Então, essa expressão nos diz simplificadamente quanto de luz é emitida em cada comprimento de onda em uma determinada temperatura do corpo negro. Tá? Então, se o corpo negro tiver a 100 Celsius, esse cara vai ter um certo formato. Se essa temperatura for 1500, vai ter um outro formato. Se for 5000, vai ter outro formato. E eu fiz aqui um gráfico que mostra como que é a cara dessa função aqui. E daqui a pouco vai ficar bem claro por que eu estou falando do corpo negro e da radiação de corpo negro. E por que ela é tão importante para a gente. Ela é extremamente importante para iluminação de bancada. Aqui tem o gráfico dessa expressão para algumas temperaturas. Então, se a temperatura for 3000 Kelvin, eu não falei, aquela temperatura tem que estar em Kelvin e não em Celsius. A curva vai ser esse calombinho aqui. Ó. Aqui no eixo X eu tenho comprimento de onda, o meu lambda, e aqui eu tenho a radiância espectral, tá? Então, a quantidade de energia que está sendo emitido. E ele tem esse formato. Se meu corpo negro estiver em 4000 Kelvin, nota que o calombo, o pico vem um pouquinho para a esquerda e ele aumenta mais para cá. Para 5000 Kelvin, o pico vem ainda um pouquinho mais para a esquerda e ele fica mais bicudo aqui. Para 6000 fica mais ainda, 10.000, 15.000. O que mais eu coloquei nesse meu gráfico aqui? Eu coloquei o espectro visível, olha só que interessante. Então esse trecho aqui, ó, é o espectro visível da radiação. Aqui eu tenho ultravioleta e para cá eu tenho infravermelho, micro-ondas, etc, etc. Corpos negros existem? Né? Esse objeto que absorve toda a radiação incidente? Bom, corpos negros perfeitos, eles não existem. Tá? Ele é só um modelo, mas nós temos muito boas aproximações de corpos que se comportam como esses corpos negros. Tá? Bom, se houvesse esse corpo negro, se desse para produzir ele seria bastante útil. Né? Por exemplo, se você pudesse produzir uma tinta que se comporta como um corpo negro, imagina que você produz uma tinta com pigmento que ele se comporta como corpo negro. O que é? O objeto que estiver pintado por essa tinta, ele absorve toda a radiação eletromagnética. Tá? Se fosse possível fazer essa tinta, a gente poderia usar para fazer camuflagem de aviões, certo? Porque toda a radiação incidente de radar ia ser absorvida pela tinta, não ia refletir nada para ser detectado no radar. É assim que o radar funciona. Eles emitem uma onda eletromagnética, uma luz, certo? Ela reflete no objeto e volta e eles captam no radar. Então, se minha pintura aqui for tal que ele absorve e não reflete, seria um excelente material para fazer camuflagem. Né? Aqui, por exemplo, esse avião, no passado eles usavam uma tinta que era parecida, eles tentavam se aproximar para fazer a camuflagem. Tá? Outra coisa um pouco mais mundana aqui da gente, coletores de energia solar. Né? Você quer fazer o seu aquecedor de água para colocar no seu telhado, né? Aquele quadradinho que tem a serpentina com a água que você vai botar no seu telhado. Se ele fosse pintado com material que se comportasse como corpo negro, ele ia absorver toda a energia solar que bate nele e ia transformar em energia térmica lá e ia esquentar a sua água de forma muito mais eficiente. A gente também usa pigmentos parecidos que se aproximam de corpos negros para fazer aquecimento no vácuo. Tá? Então tem vários satélites que a gente usa esse material para aquecer os circuitos. Porque, lembra, todo corpo negro também emite radiação. Então é um jeito eficiente de você aquecer o resto do seu satélite. Tá? Você poderia também usar para fazer a cobertura de superfícies em câmaras e satélites. Por exemplo,
Imagina que você tem um satélite aqui, né? Aqui está o espelho e aqui é o buraco por onde entra a luz, certo? Bom, se por um acaso tiver uma estrela aqui e ela estiver emitindo luz, ela poderia bater aqui. Se essa superfície aqui não for totalmente escura, ela vai refletir e vai estragar a sua imagem. Você só quer a imagem do satélite das estrelas que estão aqui bem na frente dele. Tá? Então a parte interna do satélite é pintado com alguma coisa que evita a reflexão das direções indesejadas. Tá? Você pode pôr isso aqui em câmera, na câmera da sua máquina fotográfica, por exemplo, né, para ele não pegar a luz das laterais. Tá? Bom, alguns materiais que se parecem com corpos negros, né? O nosso carbono negro, né, o negro de fumo que a gente costuma comprar, né? Ele é bastante parecido com o corpo negro. A gente usa ele para fazer algumas tintas, por exemplo, para fazer borracha, plástico. Você consegue comprar negro de fumo, tá? É um pó bem fininho, bem escuro, parece fuligem de caminhão. Nanotube de carbono também tem uma característica bem parecida com o corpo negro, tá? Então você pode usar ele para fazer alguma coisa. Tem alguns mais, mas eu coloquei só esses dois. Bom, aí a gente faz o seguinte, legal, o Planck encontrou essa curva aqui, né? Bacana. Então vamos fazer o seguinte, vamos medir, fazer esse levantamento da quantidade de energia que é emitida para cada frequência para o nosso Sol. A gente vai apontar um instrumento para medir a intensidade luminosa que o Sol emite para cada comprimento de onda, para cada cor, e vamos montar um gráfico desse. Aí os caras da NASA fizeram isso, e eles montaram esse gráfico. A parte em amarela são as medições feitas, na verdade, em órbita da Terra, né? Antes de passar pela atmosfera. Então é a luz solar no topo da atmosfera, essa parte amarela. E aí eu comparei com a curva, aquela curva idealizada do Planck, se a temperatura do corpo negro for 5.778. Dá uma olhada nas duas curvas. Elas são muito parecidas, certo? Então, a gente chega a uma certa conclusão que o Sol talvez se pareça com o corpo negro, né? Mas o Sol não é negro. Não, mas o corpo negro não tem nada a ver com a cor que a gente enxerga, tá? Isso é uma coisa bastante importante. O Sol é muito parecido com um corpo negro, tá? E se você olhar para ele, ele não é escuro. Por quê? Porque ele emite radiação, tá? E emite tanta radiação que uma parte dela está no espectro visível e a gente enxerga, tá? Meio amarelado, branco, né? Então, se você comparar, fica bem parecido, né? E é por isso que a gente define que a temperatura da superfície do Sol é em torno de 5.800 Kelvin. Por quê? Porque a gente comparou com a radiação emitida por um corpo negro a 5.700 e não sei quantos Kelvin. Tá? É assim que a gente chega na conclusão que a superfície do Sol está a 5.800 Kelvin. Deixa eu dar um aviso aqui. Isso aqui ainda não é temperatura da sua lâmpada, tá? A gente ainda não chegou lá, tá? Bom, mas esse é o espectro do Sol comparado com o corpo negro. Então, o Sol se parece com o corpo negro, né? Mas é claro que a radiação que chega aqui para a gente na superfície da Terra, ela tem que passar pela atmosfera, tá? E quando a luz passa pela atmosfera, uma parte dela é absorvida pelos átomos, um pouco dela é espalhada, né? Aí, inclusive, essa é a resposta para a famosíssima pergunta: por que o céu é azul? Né? Por uma coisa chamada espalhamento de Rayleigh. Tá? Então, se seu neto perguntar para você por que o céu é azul, você fala porque é por conta do espalhamento de Rayleigh. Os interessados podem ir ler a respeito disso. Tá? Então o que acontece é que o espectro que chega aqui na superfície da Terra muda um pouquinho, né? Porque interage com as moléculas de oxigênio, tem aqui molécula de água, tem um monte de coisa, CO2, né? E na verdade o que chega na superfície aqui da Terra é esse gráfico em vermelho. Tá? Então não é tão parecido com o corpo negro, né? Porque tem uns vales aqui. Tá? Só que, se você prestar atenção aqui só no espectro visível,
só nessa faixa aqui, ó. Nota que esse formato aqui não é muito diferente desse, certo? Ainda faz esse calombinho aqui, tá? Então, para efeitos práticos da radiação visível, na superfície da Terra, a gente ainda tem, o Sol parece ser um corpo negro no espectro visível. Aqui no infravermelho é bem diferente, mas nessa faixa que interessa para a gente, tá tudo bem, tá? Então, como a gente está tratando de iluminação, a gente vai agora focar só nesse trecho, certo? Porque é aqui que é o que interessa para a gente na nossa bancada, tá? Então, eu dei um zoom aqui só no trecho do espectro visível. Aqui eu estou comparando o corpo negro a 5.800 Kelvin, em linha tracejada, e em azul o espectro do nosso Sol aqui na superfície. Eu vou encerrar essa primeira aula aqui. Essas são as referências que eu utilizei, tá? Nas próximas aulas a gente vai continuar o assunto de iluminação. A gente vai começar a conversar sobre como nossos olhos enxergam, como a gente percebe as cores, quais são as limitações dos nossos olhos, como a gente pode usar essas limitações a nosso favor, como essas limitações são usadas contra o nosso favor. Tudo bem? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar para mim, a gente pode conversar e aguardem as próximas aulas.